tua bênção, teu servo com a igreja, no nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Gessé pela oportunidade que nós temos de estar transmitindo a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos que deixaram os seus lares para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas é um dos profetas menores do Antigo Testamento. Está depois de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, de Josué, de Juízes, de Ruth, de Samuel, de Reis, de Crônicas, de Esdras, Neemias e Esté, de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, depois de Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Jonas. Talvez seja um livro difícil de achar, porque é um livro pouco pregado, né? Hoje se prega mais textos relacionados a vitórias, mas o livro de Jonas também é um livro de vitórias. Bem, Jonas capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Capítulo 3, verso 1 e 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pode sentar. Graças a Deus. Muito obrigado. Irmãos, o livro do profeta Jonas é retratado por muitos céticos como sendo uma lenda, uma ficção. Muitos céticos não acreditam no livro do profeta Jonas. Não crê nos escritos do profeta Jonas. Eu tenho algumas razões para acreditar no livro do profeta Jonas. A primeira é que o evangelista Mateus falou sobre ele. Segundo, que o evangelista Lucas escreveu sobre ele. E terceiro, mais importante, porque eu acredito que o livro de Jonas é real e verdadeiro, é literal, porque o próprio Jesus Cristo falou sobre o profeta Jonas. E para mim já basta. Jesus falando que aconteceu, ou que vai acontecer, para mim já é o suficiente. A palavra dele é que prevalece, né? Jesus, ele confirmou a historicidade do profeta Jonas e foi escrito pelos seus apóstolos a veracidade do livro do profeta Jonas. O nome Jonas no hebraico significa Ionar, viu? Por que Ionar? Porque o J aportuguesado que foi colocado no nome de Jonas na transliteração, o J na verdade não existe, nem para o latim, nem para o grego, nem para o hebraico. Foi criado muito tempo após o J. E para substituir o Yud no nome Jonas, colocaram o J. Então o nome de Jonas no hebraico é Ionar. E por incrível que pareça, a gemátria, a raiz do nome Jonas, ela é a mesma raiz do nome Jesus. Eita glória. A raiz do nome Jonas é 8. E a raiz do nome Jesus também é 8. Glória a Deus. Jonas, irmão, ele é filho de Amitai. Quem é Amitai? A única vez que aparece a origem do Jonas,
está no capítulo 14, verso 25, do livro de 2 Reis, que a Bíblia fala que Jonas, filho de Amitai, de Gate-Hefer, da Galileia. Ali, no livro de 2 Reis, além de falar sobre a filiação de Jonas, que ele é filho de Amitai, por incrível que pareça, Jonas é filho de profeta. Isso não quer dizer que todo filho de profeta tem que ser profeta. Tá certo? Que todo filho de profeta tem que ser um profetinha. E nem todo filho de pastor tem que ser pastor. Tá certo? Há profetas que não têm filho profeta. Mas no caso de Jonas, Jonas, além de ser profeta, o pai dele era profeta. Glória a Deus por isso. Quem é dos pastores que não queria e não quer que o vosso filho seja um pastor também? Um homem de Deus, abençoado, de caráter, índole, impecável, que serve ao Senhor e espera o seu filho. Quem é que não quer? Todos nós queremos. E Jonas, irmão, ele é profeta, filho de profeta. A Bíblia diz que Jonas, filho do profeta Amitai, pregou no período de Jeroboão II. Jonas já exercia o seu ministério profético sobre Israel. Jonas, altamente legalista, altamente conservador e zeloso pelo Deus de Israel. Então, veja só, é esse o profeta que Deus se apresenta para ele e diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Pode ver que Deus faz questão de citar a filiação de Jonas e o pai dele, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Pois bem, número 1, Deus chama Jonas não para pregar para os judeus e nem para os israelitas, não para as 10 tribos de Israel e nem para as 2 tribos de Judá. Deus chama Jonas para pregar para uma nação gentílica, uma nação que detesta Deus, que tem ojerize de Deus, que menospreza a Deus. E quando Jonas tem conhecimento desse ódio dos assírios, porque Nínive é a capital da Síria, quando Jonas tem conhecimento desse ódio dos ninivitas, dos assírios contra Deus, Jonas fala: não é possível que Deus está mandando eu pregar para um povo que o odeia. Além de odiar a Deus, os assírios tinham um panteão de deuses gigantescos, irmão. Adorava diversos deuses mesopotâmicos, dentre eles Bel-Merodach, Ixitá, tá certo? E Bel, fora outras divindades que era propagada ali na região da Mesopotâmia, inclusive Dagon. Dagon era um dos deuses adorado pelos ninivitas. E olha só o que os ninivitas faziam com as pessoas e com povos conquistados. A história diz que os assírios, quando conquistavam uma nação, eles empalavam esses conquistados. Sabe o que é empalar? É enfiar uma lança nas partes secretas do indivíduo e a lança sai na goela, na traqueia, sai na boca. Eles cortavam a cabeça dos seus opositores, cortava a língua e vazava os olhos. Haja visto o que foi feito com Zedequias. Quando foi conquistado pelos assírios, teve os olhos vazados. Então os assírios eram cruéis, povo totalmente cruel, povo totalmente violento e sanguinário. Assim, os assírios é descrito no livro de Naum, descrito como um povo sanguinário, povo violento. A cidade da Síria era gigantesca, irmão, era enorme. O próprio Deus chama Nínive de grande cidade, porque era uma cidade gigantesca. Os muros da cidade comportavam 3 carros, um do lado do outro, em cima dos muros. O muro era altamente fortificado, um exército cruel, bem preparado para a guerra, que não tinha piedade dos seus adversários.
e nos seus inimigos. E quando Jonas recebe a mensagem do Senhor para pregar para esse povo, Jonas fala: eu não, Senhor, jamais pregar para um povo que odeia o teu povo, que odeia os teus profetas e que te odeia, jamais. Aqui está o primeiro erro daquele que serve a Deus: achar que a salvação é só para ele. A salvação não é só para vocês. A salvação é para você, é para o teu filho, para a tua filha, para a sua neta, para o teu sogro, para a tua sogra, para o teu pai, para todos os seus queridos parentes. A salvação é universal, a salvação é para todos e para todas. Jonas achou que a salvação era só para o povo judeu. Não, a salvação é para todos. Todos têm direito de ouvir a mensagem do arrependimento, de se arrepender e de se reconciliar com esse Deus Todo-Poderoso. Esta noite, irmão, não faça que nem o profeta Jonas, que se nega a pregar para uma pessoa porque não gosta dela, porque acha que ela não gosta de você. Tem crente que não prega para os familiares, primeiro que alguns deles também não têm exemplo para pregar. Outros não pregam para familiar, porque é odiado pelos familiares e odeia os familiares. Como que pode crer num Deus dessa forma? Como que as pessoas crerão no Deus que você serve, se você tem esse tipo de ódio contra as pessoas? Não, você deve amar as pessoas. E Jesus ensinou que você deve amar os seus inimigos, porque amar amigo é muito fácil. Até os ímpios fazem isso. Agora você foi chamado para amar os seus inimigos. E esta é a marca do verdadeiro missionário: amar os seus inimigos, porque aonde ele vai pregar a palavra é justamente em território inóspito, em território estéril, em território com falta de Deus, com ausência de Deus e com ausência de misericórdia. Mas quando você colocar os seus pés lá, chega a misericórdia, chega o amor, chega a graça, chega a unção, chega a salvação, chega a transformação e chega a salvação de alma. Oh, glória. Jonas o quê? Vou nada, Senhor. Olha só que interessante. O nome Jonas é Ioná. Você sabe o que quer dizer o nome Jonas no hebraico? Pomba. Que quer dizer, o que tem a ver pomba com um homem desse? Se pomba é né? É uma ave singela, uma ave simples, uma ave dócil. Só para vocês terem ideia, sabe por que a pomba é o símbolo do Espírito Santo? Porque na ornitologia, a pomba é a única ave que não tem a vesícula biliar. Sabe o que é a vesícula biliar? É aquela bolsa com feto amargoso, que quando você vai tratar de qualquer animal, se você errar e cortar aquela bolsa, você perde toda a carne por causa do fel daquela bolsa amargosa. A pomba não tem a vesícula biliar e o feto amargoso, porque a pomba é pura, é simples, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ao contrário de Jonas, é um paradoxo o nome com a pessoa. Jonas teria que ter o seu nome com significado de corvo, né? Que é desobediente. Não é assim que aconteceu com Noé? Quando soltou o corvo a primeira vez? Vocês acham que o corvo só voltou a primeira vez porque não tinha lugar para pousar. Mas na segunda vez que Noé soltou o corvo não voltou mais, porque achou uma safra de carniça, de corpos em decomposição. Ave de rapina gosta de corpos de decomposição. Mas quando Noé soltou a pomba, eita! A pomba foi primeira vez e voltou. A pomba foi segunda vez e voltou. E na terceira vez, a pomba trouxe um galho de oliveira no bico. Sabe o que isso quer dizer? Galho de oliveira. Oliveira é a planta que produz a oliva, que produz a azeitona, que produz o óleo, que produz a unção. E unção é símbolo do Espírito Santo de Deus. Eita glória. Aleluia.
A pomba foi por 3 vezes e na terceira vez a pomba voltou e ficou. Assim também aconteceu quando Deus enviou o Espírito Santo sobre a terra. Veio sobre os patriarcas, primeira vez. Veio sobre o sacerdote, segunda vez. Mas na terceira vez que a pomba veio sobre a igreja, ela ficou, está conosco até o arrebatamento da igreja. Quantos podem adorar esse Deus maravilhoso? A pomba já pousou sobre vocês? Então não tem ódio, só tem amor. Não tem amargura, só tem doçura. Jonas desobedeceu. E o que foi que Jonas fez? Vem comigo aqui, preste atenção. Jonas foi para Tarsis, para uma cidade portuária. Desceu até o porto, Jope, o porto de Jope. A cidade de Af, ou Jaf, ou Tarse. Pagou a sua passagem, comprou uma passagem e sai para ir para onde, irmãos? Para a Espanha. Deus mandou Jonas ir para Nínive, para a Síria. O camarada vai para a Espanha, pastor. Totalmente contrário à ordem de Deus. Sabe qual era a mente de Jonas nesse momento? Eu vou fugir da presença do Senhor. Mas Obadias escreveu que ele tem poder sobre a abóboda da terra, sobre os fundamentos da terra. Se tu fores até a parte mais baixa da terra, que é 12 mil quilômetros, chamado de Fossas da Mariana, e descer até lá e se esconder ali nas placas tectônicas, debaixo de Lavra, Deus te encontra lá. Se tu subires até o pico do Everest, que é o pico mais alto da terra, com mais de 5 mil metros de altitude, Deus te encontra lá. Se tu fores até acima das nuvens, das constelações, das estrelas, e colocar a tua casa lá no meio dos 7 estrelas de Orion, nas galáxias, nas nebulosas, no centro do universo, e você se esconder, a mão de Deus te encontra lá, porque Deus está em todos os lugares, inclusive aqui essa noite conosco. Eita glória! Eu vou fugir da presença do Senhor. Olha como Jonas era ingênuo, né, irmãos? Olha o que ele fez. Vamos falar um pouquinho sobre as descidas de Jonas, porque a ordem de Deus foi para ele se levantar, não foi? Levanta-te, vai à cidade de Nínive. Deus não disse isso apenas para Jonas. Deus disse para Ezequiel no capítulo 2: Filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Miqueias capítulo 2, verso 10. Deus disse para o profeta Miqueias: escreve aí: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim destrói grandemente. E Deus disse também para Jeremias: olha só o caso de Jeremias e o caso de Jonas. Deus diz: Jonas, levanta-te e vai. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce. Jonas fez o que Jeremias fez, mas não foi pedido para ele fazer o que Jeremias fez. Foi pedido para fazer o que era para ele fazer. Tem gente que só quer fazer as coisas dos outros, porque a dela mesma não quer fazer. Levanta-te, desce a casa do oleiro, Jeremias. Deus não mandou Jonas descer, mandou Jonas levantar e ir. Jonas levantou e foi, mas não foi para a obediência, foi para as suas próprias conclusões. E Jeremias levantou e desceu. Quando desceu, viu lá um oleiro fazendo um vaso. O vaso quebrou na mão dele. Ele ajuntou o barro, molhou novamente. Ali eu vejo o terceiro episódio da criação de Deus se repetindo. É o oleiro pegando o vaso quebrado, molhando e refazendo um novo vaso. Depois eu vejo lá no capítulo 9 de João, Jesus pegando o barro e recriando o olho de um cego. É como que se eu estivesse vendo lá no capítulo 2, Deus pegando o barro e fazendo Adão. Tu foste feito do barro, viu, irmão? Nunca se esqueça disso, tá? Tu foste feito do pó. Alguns pregam por aí e dizem por aí que o homem não é produto, mas tu foi feito do pó. A prova disso, quando tu morre, tu vira o quê? Tu vira ouro? Tu vira o quê? Tu vira pó, não é pó? Então, se tu vira pó, porque tu veio do pó. Se você for mais além e pegar ali
na tabela periódica, os elementos da tabela periódica, você vai ver que uma boa parte dos elementos da tabela periódica está no teu corpo. No teu corpo. E o barro que Deus retirou para fazer o homem é da região ali do Jardim do Éden, onde há o bidélio, a pedra sardônica, e diz que o ouro dali é bom. Se bobear, até uma partícula de ouro tem no teu corpo. Só não pode ter muito, né? Porque, já pensou? Se tivesse muito, já se mata um ao outro, porque um ao outro é barro. Imagina se um ao outro fosse ouro. Eita. A Bíblia diz que Jonas, olha as descidas de Jonas. Jonas levantou, desceu para Tarsis, desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão e foi dormir. Eita, irmão. A seara precisando, e onde está o profeta? Dormindo no porão do barco. E está dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Está vendo? Consegui fugir da presença do Todo-Poderoso. Deus ali, na verdade, né, é Elohim, e o Senhor aqui é Kyrios, ou Adonai. Mas se nós formos mais a fundo ainda, Deus aqui que apresentou para Jonas é o Yud-He-Vav-He, é o Deus que é impronunciável. Por que Yud-He-Vav-He é impronunciável? Porque é um nome formado só apenas por consoantes e não por vogais. Consegue citar algum nome aí sem vogais? Só consoante? Não consegue. Esse é o nome de Deus. É um nome consonantal, porque o alfabeto hebraico é exclusivamente consonantal. Não tem vogais. E que continue assim. Porque o Deus é tão poderoso que nem o nome dele conseguimos citar. Mas aí uma tradução, uma transliteração para facilitar a nossa compreensão. Então, Deus de Jonas é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Pois bem, desceu. Está lá, Jonas. Olha para cá. Há algumas versões que chamam Jonas de dorminhoco. Já viu essa palavra? Lá em casa se usava muito, né? Dorminhoco. Eu lembro que quando eu era pequenininho, minha mãe saía. Vou fazer algumas revelações aqui. Aí não podia ir para a rua. A estratégia para nos manter dentro de casa era passar. Qual é o nome daquela pomada? Você passa Gilol em cima dos olhos para manter a gente dormindo à força. Os irmãos entenderam esse mistério aí? A criança não podia ir para a rua, porque a mãe saiu. Então as irmãs mais velhas, né? Haja vista. Passava gelol em cima do olho e eu tentava abrir o olho, não conseguia. Tinha que dormir à força de dia. Para não ir para a rua. E lá em casa era assim, irmão. Aprontou, a cinta comia. Minha mãe colocava o irmão mais velho para pegar os mais novos. Pega ele, porque se não pegar, apanha os dois. E ninguém nasceu marginal, ninguém nasceu desviado, ninguém nasceu violento, ninguém. Essa balela que o mundo está criando aí, que se você disciplinar o teu filho, ele vai crescer transtornado, é mentira do diabo. A Bíblia diz que não retire a disciplina da criança, porque a fustigando com vara, nem por isso vai morrer. Sinta a dor agora em disciplinar ele, e se alegre depois que ele crescer. Se alegre agora em ver fazer o que quer, e chore depois que crescer. A Bíblia é a verdade. O que Jonas estava fazendo? Olha lá, ó. Dormindo. Aí Deus tem formas de acordar o crente. Deus tem meios, estratégias para acordar o crente com bastante precisão. Olha aquele. E tem crente que mesmo assim ainda demora de acordar. Diz a Bíblia que Deus mandou um forte vento, um grande vento. Irmão, o livro de Jonas é chamado também de o livro das grandezas. Porque eu estava em casa estudando o livro de Jonas. Tem tanto conhecimento esse livro aqui, irmão, tanto conhecimento, que você passa dias, meses, horas e anos estudando e não vence. O livro de Jonas tem muitas grandezas, quer ver? Ó? Grande cidade, grande vento, grande temor, grande tempestade, grande peixe, grande rei, grande desgosto, grande benignidade, grande alegria e por fim, grande Deus. É um dos pequenos livros mais, 48 versículos, é um dos pequenos livros mais rico que eu já li na Bíblia Sagrada. 4 capítulos, apenas 48 versículos, com uma riqueza inestimável. Mas vamos ver, rapidinho.
A Bíblia diz que Deus mandou um forte vento sobre o mar. Um vento atípico, não era momento nem hora de vento, mas foi Deus que mandou aquele vento. E o vento soprava. E os marinheiros, irmãos, e o capitão entrou em desespero, porque o barco ia a pique, o barco ia afundar. Então, era costume daqueles povos pagãos ter ali as suas formas de jogar sorte, lançar sorte, para descobrir a origem de algo, consultar os seus deuses para saber o porquê aquilo estava ocorrendo. E olha que naquele navio só tinha pagão, só Jonas acreditava no Deus que fez os céus e a terra. A solução estava dormindo. Então o que os marinheiros fizeram? O capitão daquele barco começou a lançar todas as cargas no mar. Esvaziar o barco, mesmo assim o vento não se acalmou. Então lançaram sorte. Qual era a técnica de lançar sorte? Para descobrir o que estava acontecendo. Eles pegavam palitinhos e colocavam na mão, e aquele que puxasse o palito maior seria o causador daquela catástrofe. Hoje, tem várias formas de consultar para saber da vida, e muitas formas não têm o respaldo bíblico. Por exemplo, você quer consultar lá, vai fazer a consulta da palma da mão, fazer a consulta utilizando horóscopo, cartomante, necromante. O que é necromante? Aquele que utiliza-se de extração de fígado humano para descobrir a sorte, para saber o futuro. Irmão, crente, para descobrir o futuro, não precisa ir em cartomante, não precisa ir em sortilégios, e nem ler mão, e nem ler carta de baralho. Para o crente descobrir o futuro dele, só basta abrir a palavra de Deus que está a resposta. Aleluia. Mas será que tem algum crente por aí que ainda faz aquela fezinha? Eita. Hã? Ele passa uma vez ali, vê ninguém. Passa de novo, vê ninguém. Da terceira vez, vê ninguém, pula para dentro. Aí ele vai lá nos animais, né? E pega os animais e vai lá. Tem crente, será que tem crente que joga no bicho? De todos os bichos que existe lá, só tem um animal lá que tenta imitar o nosso, que é o leão. Mas aquele leão de lá não é semelhante ao nosso. O nosso é o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Por isso que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, não foi devorado pelos leões. Porque Daniel é da tribo de Judá. E a tribo de Judá, a insígnia é um leão. Então, quando aquele da tribo do leão caiu na cova do leão, os leões abaixou a juba e respeitou os leões dos leões que estavam naquele lugar. E quem é o leão dos leões? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Pois bem, vamos correr aqui para nós terminar. A Bíblia diz que lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Foram lá no porão do navio e acharam quem dormindo? Jonas. E disseram: levanta-te, dormente, e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Sabe o que isso quer dizer? Todos aqueles marinheiros já haviam clamado aos seus deuses. Clamaram a Ixitá, clamaram a Bel-Merodach, clamaram a Malcão, a Milcom, a Astarote, Astarte, Baal. Clamaram a todos os deuses que eles podiam clamar. Só que o vento não acalmava. Porque nenhum vento vai obedecer a deuses. O vento só obedece a Deus. Oh, glória. Não é só Jonas que dormia no barco. A cristologia do livro de Jonas é muito linda. Porque Jonas recebeu uma missão para pregar para um povo. E não foi.
Jesus recebeu a missão para salvar um povo. Foi e salvou. Eita. Jonas desceu ao teu porão do navio e dormiu pela desobediência. Jesus, na popa do barco, dormiu de cansado. Jonas, o vento soprando forte, os deuses não pôde acalmar aquele vento, mas acordaram o mestre. Mestre, acorda que não pereçamos. De imediato, vocês não têm fé não? Vai atrapalhar o meu sono humano aqui? Porque como Deus eu não durmo, eu estou de olho em tudo, mas como homem eu estou cansado. Vocês não têm fé não, mestre? Se tu não fizer alguma coisa, não vamos perecer. Jesus disse, ô vento, vai, para logo aí, vai, acalma-te, tempestade. E o vento se acalmou. Mas quando acharam o Jonas dormindo, levanta-te, dormioco. Da onde que tu é? Que povo é tu? Qual é a tua ocupação? Que raça que você é? Aí, irmão, não teve jeito de esconder. Ele teve que confessar o pecado. Eu sou hebreu, temo o Senhor, que fez os céus e a terra seca. E diz a Bíblia que Jonas narrou para aqueles marinheiros, porque ele estava fugindo e desobedecendo. E diz mais, olha só, ele disse para os marinheiros que a causa daquele vendaval era sua responsabilidade. Talvez porque, se não confessasse, seria lançado no mar de qualquer jeito. Hein? Tem crente que só confessa por medo e não por arrependimento. Há na Bíblia pessoas que confessaram por arrependimento e que confessaram por medo. Nós temos o caso de Caim, que não teve arrependimento, mas teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento, viu, irmão? Remorso não comove a mão de Deus e nem a misericórdia de Deus, não. O que comove a misericórdia de Deus é arrependimento. A diferença de Judas para Pedro é que Judas teve remorso. O remorso produz morte, suicídio, e remorso produz enforcamento. Agora, arrependimento não. Arrependimento produz lágrima, produz misericórdia, produz graça, produz, oh aleluia, produz amor, oh glória. A Bíblia diz que Pedro, irmão, quando negou pela terceira vez, alguns dizem que aquele galo que cantou não era galo de verdade, não, era 3 turnos de guarda que trocava durante a madrugada. Irmão, crente maluco que nem você, que nem eu, vai acreditar que é guarda? Eu acredito que o galo cantou, porque quando Deus manda, o galo tem que cantar. Ei, conversa essa? Quando o Criador manda, as suas criações têm que obedecer, irmão. Não tem esse negócio não. Então vamos rapidinho aqui, que é tanta coisa aqui, mas vamos correr. Olha só, o que fazer então, Jonas? Aí Jonas deu a ideia. Lança-me no mar. Eita, qual foi a ideia dele, irmãos? Igreja, ainda está aqui? Lança-me no mar. Os marinheiros ainda ficaram um pouco apiedosos. Lançar no mar? Ô Senhor, que nós não carregamos o sangue desse homem aqui, mas que ele merece ser lançado no mar, merece. Senhor, não impute em nós o erro desse homem, nem a morte dele, mas que dá uma vontade de jogar ele no mar. Antes dele pedir para lançar no mar, que nós já estávamos com a vontade de lançar esse homem no mar. Lança-me no mar. Pegaram o Jonas e lançaram o Jonas aonde? No mar. Diz a Bíblia que Deus, olha, preste atenção nessa expressão bíblica. E Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Eita. Aqui eu descubro que, às vezes, o irracional é mais obediente do que o racional. Aqui eu descubro que o racional, às vezes, é mais irracional do que os irracionais. E que o irracional é mais racional do que os racional. Deu para entender? Deu, né? Sim ou não? Pois bem, vamos ver isso aqui? A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. Sabe o que isso quer dizer? A natureza, a fauna, obedece à ordem do Criador. Enquanto os homens e os seres humanos não obedecem. Deus disse,
peixe, vai lá e traga Jonas. O que o peixe fez? Foi lá e tragou a Jonas. É aqui que os céticos não acreditam. Que na goela de um peixe não passa um ser humano. Oh, coitados. Nós temos criaturas marinhas chamadas de esturjão, com 9 metros de comprimento. Nós temos cachalote, nós temos jubarte. Nós temos chamado o Leviatã bíblico e monstros marinhos. Irmãos, a fauna marinha é tão rica que os seres humanos ainda não chegou a descobrir todas as espécies de animais marinhos que existem no oceano. Mas o nosso Deus conhece cada uma delas, nome por nome, e as obedece na hora que Ele dá o comando. Eita, isso aqui já merecia várias glórias a Deus e aleluia, irmão. Aí você fala, pastor, mas lá em Mateus fala que é baleia, e no livro de Jonas fala que é peixe. Irmão, o escritor de Mateus só teve um problema de tradução. Ele não conhecia a espécie de monstro marinho que engoliu Jonas, colocou baleia para você entender que foi um grande animal marinho. Porque baleia é um mamífero, baleia não é peixe. Baleia não é um cetáceo, não é baleia é mamífero, não é um peixe. Mas naquele dia, Deus tinha um peixe preparado, reservado, exclusivo, para cumprir uma ordem. E a ordem foi esta: vai lá e transforma Jonas no seu almoço. Eita, que prato, hein? O prato era tão ruim para o grande peixe que fez mal para o sistema digestivo do grande peixe. Tanto que teve que vomitar Jonas. Crente desobediente é tão ruim que ele causa congestão e não digestão. A Bíblia diz que Jonas foi engolido pelo grande peixe. Vamos ver aqui o irracional mais obediente do que o racional. Vamos começar aqui. A Bíblia diz que Deus ordenou a uma jumenta para que ela falasse. O que a jumenta fez? Falou. Já viram alguma jumenta falar? Já nunca viram? Mas Balaão ouviu. Deus disse, jumenta fala, a jumenta falou. Deus falou com o galo canta, o galo cantou 3 vezes. Foi assim ou não foi? Eita glória. Deus ordenou que um bichinho picasse a boboreira, que fez sombra para Jonas. O que o bichinho fez? Foi lá na boboreira, picou, a boboreira secou. O que o bichinho fez? Obedeceu. Agora, quando Deus manda o peixe engolir Jonas, o peixe foi. Mas quando Deus fala, Jonas vai, Jonas fala, comigo não, Senhor. Vocês entenderam aí? Que nós sejamos mais racionais do que os irracionais. Porque quando o irracional recebe uma ordem do Criador, obedece sem discutir. Mas quando o ser humano recebe, ele discute primeiro para depois obedecer. Que venhamos a obedecer à voz de Deus, que fala conosco todos os dias. Ah, mas Deus não falou comigo. Fala sim. Fala quando você acorda. Quando você acorda, Deus fala contigo. Sabe como Ele fala contigo? Quando você acorda respirando, Ele fala contigo, eu estou te dando mais um dia de vida. Ei. Sabia que tu pode morrer dormindo? Por um refluxo? Eu tenho um refluxo. Se eu comer e já dormir, eu passo uma pura noite. E aconteceu isso ontem. Eu acordei quase que eu morri de madrugada com a Selma aqui. Eu acordei, tinha comido e encostei na cama para ler, porque eu gosto de ler antes de dormir, pum, dormi. E se eu dormir após comer, não fez digestão ainda e volta. E esse refluxo é problemático porque ele traz suco gástrico que pode danificar o seu esôfago e produzir câncer. Mas graças a Deus, eu tenho um Deus que quando eu estou dormindo, Ele está velando por mim. É um Deus que não dorme e não dormitará. É um Deus que está atento tanto na nossa vida como na nossa morte. Esse é o Deus verdadeiro. Quem crê nesse Deus esta noite? Aleluia. O Deus que dá vida. A Bíblia diz que Jonas ficou quantos dias no ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Irmão, Jonas fez uma oração no ventre do grande peixe.
Vocês pensam que ele se arrependeu? Não. Ele orou porque ele viu o estado que estava. Mas não teve arrependimento. O indivíduo estava duro ali. Exatamente. Ele considerou o ventre do peixe como um inferno. Sabe por quê? Por causa do suco gástrico. Tu sabe como que é um suco gástrico de um crocodilo, que diz que pode derreter até ferro? Sabe como é um suco gástrico de uma baleia ou de um grande mamífero? Não sabemos. Tem a ideia de um suco gástrico, a sua força, pelo próprio suco gástrico do seu intestino, que dissolve o alimento que você come, aquele bolo alimentar que é modelado pela saliva, pelas papilas gustativas, que desce pelo seu esôfago, já numa formato de bolo, mas chegando lá, recebe um banho de suco gástrico para digerir e mandar energia para o corpo. Olha a força desse suco gástrico. E Jonas estava lá, e Deus assistindo. Fica aí mesmo, porque você vai ter que aprender de um jeito ou de outro, Jonas. Agora, qual é a semelhança de Jonas para Jesus? É muitas, não dá para citar todas, mas essa aqui é a mais perfeita. Jesus disse lá no capítulo 12, verso 42 do livro de Mateus: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites nos seios da terra. Mas ao 3º dia, Jonas saiu do peixe e o Filho de Deus vai ressuscitar. Eita glória. Há alguns incrédulos que não acreditam que Jesus ficou 3 dias lá no túmulo. Eu vou provar para você rapidamente que ficou. Metade de um dia para os judeus é considerado um dia. Se Jesus morreu na 3 horas da sexta-feira, de 3 a 6 é 3 horas, ainda é sexta-feira. Então é de 6 a 6. 6 da sexta, 6 do sábado, 6 do domingo. 1, 2, 3. Ele morreu depois que o cartório fechou e ressuscitou antes do cartório abrir. Sabe o que é isso? Não tem atestado de óbito. Se vocês entendessem isso aqui, vocês estavam dando glória a Deus e aleluia. Mostra para mim o atestado de óbito de Jesus. Não tem. Sabe por que não tem? Porque ele ressuscitou. Eita glória. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quem crê na ressurreição aqui? Tem uns irmãos que estão crendo pela metade, porque a mão só foi até embaixo, irmão. Tu crê ou não crê na ressurreição? Aleluia. Pois bem, 3 dias, Deus ordenou o peixe. Ele fez aquela oração, reclamando na oração, ó: Senhor, as águas estão acabando comigo, suco graço não aguento mais, é dolorido demais, apertado demais aqui dentro. Aí Deus disse: ó, chegou a hora, peixe, vai lá e vomita Jonas. Tá te dando congestão. Olha só, a desobediência provoca congestão. Nem o peixe quis ficar com o alimento daquele dentro do seu ventre. A Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas. Não foi na praia de Nínive não, porque Nínive não tem praia. Se você analisar, esse peixe aqui, ele, se for pelo estreito de Gibraltar, esse peixe aqui caminhou com Jonas dentro do ventre dele 30.000 quilômetros, com Jonas dentro dele durante 3 dias, para entrar ali, pelos afluentes ali do Tigre, e lançar Jonas ali, na margem do rio Tigre, perto de Nínive. E diz a Bíblia que dali, ele ainda teve que caminhar, e dentro da cidade, andar 3 dias, para pregar apenas 6 palavras. E as 6 palavras que ele citou, salvou a nação inteira. Não está na quantidade de palavras, está no poder e no teor da palavra. Eita, dentre 40 dias, Nínive será subvertida. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É as 6 palavras mais poderosas em uma mensagem já pregada, porque esta mensagem salvou 120.000 pessoas, inclusive os animais. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. A Bíblia é muito rica, irmãos. Se for falar, a gente fala a noite toda.
Deixar eu prego a noite toda e vocês vão dormir, vão acordar, eu estou falando ainda. Paulo pregou a noite toda para fazer uma pessoa só dormir, Eutico. Em 10 minutos eu já ganhei de Paulo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh glória, quantos podem dizer amém por esta boa palavra? Aleluia, como eu gosto de ouvir o pastor Elias, irmão. A gente aprende muito aqui, ele falando no hebraico, no grego, traz a história, o conhecimento, isso é muito bom, irmãos. O mais importante é que nós estamos saindo daqui edificados pelo poder da palavra de Deus. Quantos foram edificados aqui nesta noite? Estou saindo daqui mais uma vez edificados. Oh, glória a Deus. Vamos